Hoje nós vamos falar do 24º domingo do tempo comum, dia 14 de setembro. Ou melhor, hoje é a semana dos 24º domingo do tempo comum, só que entra uma festa aí na liturgia. Então o 24º domingo, ele como que desaparece para deixar a liturgia da festa. Que festa é essa? A festa da exaltação da Santa Cruz. Então, aquela sequência do ciclo do enfervescente, da teologia do enfervescente, ele dá um tempo agora. O domingo passado nós iniciamos esse ciclo, então ele dá um tempo porque entra a liturgia de todas as leituras, todas as orações da missa vão ser focadas na festa da exaltação da Santa Cruz. Eu vou começar pelo Evangelho, que é a cabeça das leituras. É como se eu colocar... O Evangelho, na verdade, é como se fosse um óculos na qual você, através desse óculos, você lê todas as leituras em volta da missa, inclusive as leituras do Antigo Testamento, tá? Então o Evangelho fala assim: naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que era ele mesmo. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim era necessário o Filho do Homem assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Depois a primeira leitura vai falar melhor dessa serpente que Moisés levantou no deserto. Versículo 15 do Evangelho aqui. Ele fala aqui: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então Jesus está falando para Nicodemos: assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na cruz, ele não fala a palavra cruz, mas depois a gente vai observar que é a cruz, que aqueles que todos que nele crerem nele na cruz tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Isso é palavra da salvação dessa festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro. Claro que Cristo aqui, ele não coloca em nenhum momento a palavra cruz, mas dá para entender. Deus, olha a dimensão, o mistério da cruz, né? Deus deu o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Aonde o mundo foi salvo por ele? Por quem? Por Cristo? Na cruz, tá? E de Cristo fala assim: olha, como foi necessário Moisés erguer a serpente na haste, é necessário que o Filho do Homem seja erguido. E a primeira leitura fala dessa serpente erguida por Moisés. A primeira leitura, então, está em Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Os filhos de Deus começaram a reclamar demais no deserto, os filhos de Israel começaram a reclamar demais com Deus, que Deus tacou eles no deserto, tirou do Egito, aquele negócio todo, faltava água, faltava pão, e Deus vai lá e manda, justamente em função dessa reclamação, aquele monte de serpente começa a picá-los e esse povo começa a morrer, até que Deus fala para Moisés: pega uma serpente de bronze, talha o bronze talhe o bronze, é uma forma de serpente, põe no haste e como se fosse numa cruz, ergue, e todos aqueles que olharem para essa serpente de bronze nessa haste ficarão curados das picadas da cobra. Então isso é bem uma prefiguração de Cristo morto na cruz, tá? Então, evidentemente que essa festa de exaltação da Santa Cruz ia colocar essas leituras. Quando você está na missa e você começa a escutar as leituras e ler as leituras, você vai ver que sempre o Evangelho, a primeira leitura, tem conexão. É igual aqui. Cristo estava falando para Nicodemos que ele ia morrer, que ia ser levantado, que ia salvar o mundo, e falou de Moisés, a serpente, e a primeira leitura, em Números, fala claramente dessa serpente. Então, a primeira leitura e o Evangelho tem muitas conexões, tá? São irmãos para você, primo e irmão. Aí você entra na segunda leitura e que você não entende nada da segunda leitura. Porque às vezes a segunda leitura, muitas vezes não tem uma certa conexão nem com a primeira nem com o Evangelho. Sabe por quê? Porque a igreja não errou, não. Pelo contrário. A segunda leitura é a prática da primeira e do Evangelho. E geralmente é o seguinte: a prática, isso é um jargão também que todo mundo fala, a prática não tem nada a ver com a teoria. Eu falo isso por mim, eu fui advogado, estudei 5 anos ali, leis, doutrinas e doutrinas. Quando chega é claro que a doutrina, ali a teoria, ela te prepara para a prática, mas a prática muitas vezes
é uma outra faculdade. Isso em todos os lugares, em toda profissão é assim, tá? Então, por isso que a segunda leitura, às vezes, você vê que está um pouco desconectado, porque ela é a prática. Só que essa segunda leitura dessa festa da exaltação, da cruz, ela tem um dado, ela é quase que semelhante, mas ela tem um dado muito importante. Ela fala assim, ó, ela fala que Cristo, Filipenses 2, ela fala que Cristo humilhou-se a si mesmo, fazendo desobediente até a morte e morte de cruz. Então ela coloca bem claro, isso aí não tem nada de diferente. Por isso, porque Cristo morreu na cruz, fala-se assim no versículo 9. Por isso, quer dizer, porque ele morreu na cruz, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Quando fala que Paulo coloca essa palavra por isso, ele remete que a exaltação de Deus por Cristo acima de tudo é esse Cristo morto na cruz. Por isso ele liga essa exaltação com a morte na cruz. Então, porque Cristo morreu na cruz, Deus o exaltou acima de tudo. Então, Deus exalta Cristo crucificado. Tá? Acima de tudo é acima de tudo. Então, não só acima dos anjos, dos demônios, do inferno, Deus exaltou acima de algo muito importante que a gente precisa entender, que é o tempo, tá? Então, por exemplo, Deus exalta Cristo na cruz acima do tempo. Cristo morreu há 2000 e tantos anos para trás, tá? Nós estamos em 2014, é contado o calendário que a gente vive a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, Deus exaltou, aconteceu essa morte de cruz de Cristo lá atrás, e foi um evento. Só que, por essa exaltação desse versículo aqui, dessa segunda leitura, essa exaltação de Deus, significa que a cruz de Cristo está acima do tempo. Isso significa que o mistério da cruz de Cristo é vivo hoje, irmão. É o que os evangélicos muitas vezes não entendem. Outras pessoas de outras religiões, com todo o respeito. Tá? Então é vivo esse mistério hoje. Por isso que o cristão ele tem que utilizar a cruz de Cristo. É claro que Cristo morreu, foi um ato lá atrás. Mas esse mistério ainda vive hoje. A unção dessa cruz de Cristo ainda é presente hoje. É a mesma coisa o casamento. Eu gosto de falar muito do casamento porque o casamento dá uma realidade muito boa para isso. E está próximo de você, mesmo que você não seja casado. Tem alguém próximo a você que é casado. O casamento é o seguinte, o casamento é um amor incondicional, aquele amor profundo, bababi, bababá. Você casa, a pessoa que casa nova, ela tem um relacionamento sexual muito forte, relacionamento afetivo, mas isso vai acabando com o tempo, tá? Então, por exemplo, acabou os beijos e abraços com o tempo. Eu tenho lá 60 anos de casado. Não tem as mesmas atividades sexuais como se estivesse no segundo ano de casado. Mas isso não significa que o casamento deixou de existir. Acabou aquela atividade, vamos dizer, de toque concreta, que existiu lá no passado. Hoje é muito menos, tá? É raro, por exemplo, você ver um casal de idosos beijando como se fosse um casal de 20, 30 anos de idade ali. Tá? Mas isso não significa que o casamento acabou. Por quê? Porque atrás de todo amor existe um mistério, é uma alma. O amor gera uma alma, que é chamado mistério. Mistério do amor, que é o mistério do casamento, tá? Que é o mistério da cruz. Então, a cruz em mistério, ela existe. Por isso você não pode deixar de portar crucifixo, ter crucifixo em casa. Tá? Isso eu não tô matando Cristo mais uma vez. Pelo contrário, eu estou cumprindo aquilo que o versículo 9 de Filipenses 2 está falando. Deus, por isso, pela morte de cruz, Deus o exaltou acima de tudo. Então a cruz de Cristo esse evento cruz, esse mistério da cruz de Cristo, ele está lá em cima, acima do tempo, acima da história. Então ele não sofreu a morte do tempo. Eu vou sofrer, você também. Você está vendo o seu corpo a cada dia que passa, o seu corpo sofrer com o tempo, porque o tempo é senhor do nosso corpo muitas vezes. Por mais que você tenha plástica, isso, aquilo, entendeu? Faça plástica no seu corpo vai sofrer com o tempo. A cruz de Cristo não, ele está acima do tempo. Então, é isso que a Igreja de Jesus Cristo quer passar isso para você hoje. A cruz de Cristo ainda vive em mistério. Cristo não morre toda hora, morreu uma vez só. E aonde você encontra esse mistério? Na cruz da sua casa? Não, ali é uma lembrança. Você encontra na missa. A missa é a renovação dessa morte de Cristo. Não que Cristo sofre de novo na missa. Ele não sofre, você não vai ver os gritos de Cristo na missa. Entendeu?
Por quê? Porque ali está em mistério, é real, é presente, é renovação. Não ocorre um teatro na missa, e ocorre esse mistério. Por isso que o padre, a hora que ele acaba de consagrar a Eucaristia ali, e o sangue, ele diz assim, eis o mistério da fé. É a cruz de Cristo em mistério, é a mesma unção. Se você toca no altar, se você comunga a Eucaristia, você está comungando o corpo real de Cristo. É o corpo vivo, é o corpo real, corpo, sangue, alma e divindade ali, que aconteceu dentro desse mistério da cruz. É isso que a igreja quer celebrar. Então, se São Longuinho encontrou a sua libertação, encontrou a sua conversão diante da cruz de Jesus lá atrás, num acontecimento real, e essa mesma unção, esse mesmo mistério, ele se replica, ou melhor falando, ele se memoriza, ele acontece em toda Santa Missa. Ali é o sacramento, tá? A cruz que você porta na tua casa, a cruz abençoada, é o sacramental, que é diferente do sacramento. É a mesma coisa assim, ó. Eu tenho um remédio e tenho o similar desse remédio, mas um similar muito fraco, tá? Esse sacramental, que é a cruz abençoada, ele lembra ali a cruz de Cristo, mas não é real como a missa. A missa é realmente a realidade do mistério da cruz acontecendo. Então, o que a igreja quer falar para você nesse dia 14 de setembro? Ela só quer dizer assim, que você precisa procurar a missa para viver esse mistério da cruz. E o que o mistério da cruz fazia com as pessoas? O que o mistério da cruz gera? Cura da tua morte. Cristo não fala lá para Nicodemos? Todo aquele que olhar para o filho... para o filho levantado na cruz, claro que não é essa palavra, mas é a realidade, eles vão ter a vida eterna. Eu vou até repetir aqui o que Cristo fala para Nicodemos no Evangelho, para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Ou seja, para que sejam curados da morte, como aconteceu com a serpente. Com a serpente de bronze, aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados das picadas da cobra, curados da morte. Aquele que participa do mistério da cruz, ele é curado de toda a morte e vai aumentando nele, ganhando crédito na vida eterna, irmão. Então, nós vivemos, você que me escuta, até mesmo você que me filma agora, a todo momento nós estamos vivendo a morte. Por exemplo, eu aqui agora, eu comecei a falar para vocês, passou alguns minutos, existem células morrendo em mim. É natural, eu estou envelhecendo. A morte está cada vez mais chegando perto de mim. A cruz, a experiência do mistério da cruz, faz com que você seja curado dessa morte. Não que você não vá morrer, tá? Você vai morrer, mas você vai experimentar uma morte curada, uma morte liberta. Porque tem muita gente que morre aí com morte doída, ou a morte morrida, né? Pessoas que sofrem desastres ali, que era impressionante, não precisava ser assim, a morte não precisava vir desse jeito. É isso que Deus está querendo falar para vocês. A morte tem que ser um bicho de estimação, aonde nós controlamos. Não que a gente vai saber o dia que a gente morre, tá? Embora muitos santos souberam, pela graça, uma graça extraordinária de Deus. Mas a morte, ela precisa ser o quê? Dominada, não dominar a gente, né? Tem pessoas que, como eu disse para você, que famílias que têm mortes trágicas. Deus não quer isso. Isso não significa que você não vai morrer. Mas Deus quer uma morte branda, uma morte pacífica. Uma morte, não sei se é uma morte sem dor, não posso dizer isso, mas uma morte abençoada. São Francisco falava isso, né? A irmã morte. Então Deus quer curar as mortes. E tem muita morte que vem em nós que não era para estar. Né? Doenças que chegam em nós que não era para existir. Doenças muitas vezes fruto de pecado. Deus quer curar isso na tua vida. As mortes mal morridas, as mortes desastrosas, as mortes desequilibradas que acontecem a todo momento na nossa vida. Essa é a profecia deste domingo, 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Deus te abençoe.